Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou abordar a Clean Architecture. Eu já apresentei a Clean Architecture no canal, estou retornando ao assunto e nesta semana eu vou iniciar uma série e nesta série eu vou criar um pequeno projeto aplicando os conceitos da arquitetura limpa. Então nós vamos criar um projeto ASP.NET Core Web API usando o Entity Framework Core como RM no ambiente do Net7, onde nós vamos gerenciar informações de usuários e implementar o padrão CQRS usando a biblioteca Mediator. Vou aplicar aqui os padrões Repository e Unit of Work. Então o nosso objetivo aqui vai ser mostrar como usar esses recursos em projetos na plataforma .NET de forma simples. Então, iniciando com a Clean Architecture, eu vou apresentar a definição formal da arquitetura limpa. Então, a Clean Architecture, ou arquitetura limpa, é um padrão de arquitetura de software que foi proposto pelo Robert C. Martin, mais conhecido como Uncle Bob, e ela visa criar sistemas de software bem estruturados, altamente testáveis e de fácil manutenção, sendo focada na separação de responsabilidades e na criação de camadas independentes, permitindo que o código seja mais flexível e adaptável às mudanças. Então, esse seria um resumo numa definição bem formal da Clean Architecture. Então, a Clean Architecture ela não é uma proposta muito antiga. Então, antes dela, já haviam propostas parecidas, como por exemplo, eu tinha em 2005 foi proposto a arquitetura hexagonal, mais conhecido como Ports and Adapters, pelo Alistair Cockburn. Em 2008 foi proposto a arquitetura cebola por Jeffrey Palermo. E em 2012 é que foi feita a proposta da arquitetura limpa pelo Robert C. Martin. Então, embora eu tenha aqui abordagens distintas, todas elas vão compartilhar princípios semelhantes. Então, aqui para mim usar qualquer uma dessas arquiteturas, eu vou estar sempre utilizando as boas práticas, os princípios sólidos. Então, elas são muito parecidas. E assim a arquitetura limpa seria a mais recente. Na verdade, ela se baseia em muitos princípios nessas duas arquiteturas aqui que você vai encontrar com mais frequência. Então, a seguir eu vou mostrar a imagem oficial, com a representação visual da Clean Architecture. Então, essa representação em forma de círculos concêntricos ilustra a organização hierárquica das diferentes camadas da arquitetura. Então, aqui no círculo interno eu tenho as entidades, onde está o domínio, o core da aplicação. Essas entidades elas vão encapsular as regras do negócio, a lógica central da aplicação. Então, elas são independentes de detalhes técnicos, como banco de dados ou interfaces do usuário. E elas vão refletir os conceitos essenciais do domínio da aplicação. Aqui no círculo intermediário eu tenho os use cases ou interactors, como o Uncle Bob eu chamo. Então essa camada aqui ela abriga os casos de uso específicos da aplicação. É aqui que a lógica de negócio é combinada para executar tarefas concretas, usando as entidades aqui do círculo interno. Então, as regras de negócio são implementadas aqui, orquestrando a interação entre as entidades. Aqui nesse círculo externo eu tenho os controllers, gateways e presenters. Esse círculo representa as interfaces de entrada e saída da aplicação. Então, ele vai incluir os controllers, os gateways, que são as interfaces com recursos externos, como banco de dados, os presenters ou apresentadores, que são usados nas interfaces do usuário. Então essa camada ela é responsável por adaptar os dados entre os casos de uso internos e os dispositivos externos aqui, como interfaces com usuário, web, banco de dados, etc. E no círculo mais externo, eu tenho aqui os devices, os bancos de dados, a interface do usuário, a web e interfaces externas. Então aqui eu tenho os dispositivos e tecnologias específicas que vão interagir com a nossa aplicação. Então aqui eu vou incluir tudo, desde a camada de usuário, a interface do usuário, até os bancos de dados e outros dispositivos. Então essa camada é mais flexível e ela deve ser capaz de ser substituída sem afetar as camadas internas. E ela se comunica com as camadas internas
apenas por meio de interfaces definidas nos círculos intermediários. Dessa forma, a ideia central aqui da Clean Architecture é que as camadas internas, as entidades e os casos de uso, são independentes das camadas externas. A regra que faz isso funcionar, que faz a arquitetura limpa funcionar, é a regra de dependência, que diz o seguinte, que as dependências do código-fonte devem apontar apenas para dentro, de fora para dentro, em direção às políticas de nível superior. Então, nada num círculo interno pode saber nada sobre algo em um círculo externo. Então, de forma resumida, essa figura representa a Clean Architecture com esses recursos que foram apresentados. Apenas para ilustrar, eu vou apresentar aqui os recursos usados em cada camada, né? Então, no domain eu tenho as entidades de domínios, os aggregates, os value objects, os eventos de domínio, enumerations e constantes. Na application ou use cases, que é um outro nome, né, que você vai encontrar aqui para essa camada intermediária, eu tenho as abstrações, os contratos, interfaces, os commands e queries, os DTOs, os request e response models, o mapeamento dos DTOs, os validators, os behaviors e os specifications. Esse domain entities aqui está errado aqui, tá? A seguir eu tenho aqui na camada mais externa de infraestrutura, que eu separei aqui em persistência e infraestrutura, mas é tudo infraestrutura aqui. Eu tenho aqui autenticação, message queries, serviços, e-mail, login, login, o contexto, repositórios, data seeding, o cache e as migrações. E na camada de apresentação eu posso ter web pages, web components, web APIs, controllers, views, filters, atributos, view modules, CSS e JavaScript. Então isso aqui não é uma definição rígida, você não é obrigado a seguir exatamente e distribuir aqui os seus recursos dessa maneira. Dependendo de cada cenário, isso aqui pode variar, mas é basicamente dessa forma que é feita a utilização dos recursos aqui nas camadas usada pela Clean Architecture. Então, o nosso projeto vai ser criado usando o Visual Studio e o Net7. Então, aqui eu estou mostrando aqui a estrutura do projeto que eu vou criar aqui nessa série. Então, eu vou iniciar usando aqui alguns recursos do Visual Studio. Então eu vou criar uma solução em branco, uma blank solution com o nome de Clean Architecture, e a seguir eu vou criar 4 solution folders, representando aqui a distribuição das responsabilidades da Clean Architecture. Então eu vou ter o Core, Infrastructure, Presentation e uma pasta de teste aqui que eu vou criar, mas eu não vou tratar disso nessa série. Então esses Solution Folders são recursos organizacionais que são utilizados aqui. É um recurso que eu estou usando do Visual Studio. Então ele é usado para organizar e agrupar projetos relacionados dentro da solução que eu vou criar. Então é uma forma de eu estruturar aqui visualmente os projetos e recursos na solução aqui que eu vou criar. Então essas aqui seriam pastas lógicas. Apenas para mim agrupar aqui, no core, eu tenho a nomenclatura que eu vou usar, o nome da solução vai ser Clean Architecture, e os projetos vão ser distribuídos em cada uma dessas pastas, vão ter o nome da solução seguido aqui do nome da camada que eu vou criar. Então no core eu vou ter o domain e o application para refletir aquele círculo concêntrico, né? Depois eu vou ter na infrastructure eu vou ter o projeto persistence, no presentation a minha web API. Então aqui eu vou usar para criar os projetos application, domain e persistence, projetos do tipo class library. Aqui em presentation o meu projeto vai ser um projeto ASP.NET Core Web API. E aqui é um projeto de teste, eu vou usar o XUnit. Não vou tratar disso nessa série, como eu já falei. Então a seguir eu vou mostrar aqui as dependências e relacionamento entre os projetos. Então, o projeto domain, ele não possui dependência nenhuma, ele é totalmente independente. É ali que vai estar as minhas entidades. No projeto application, eu vou ter uma dependência do projeto domain. No projeto persistence, eu vou ter a dependência com o projeto application. E no projeto API, eu vou ter uma dependência com os projetos application e persistence. Aqui eu preciso explicar essa dependência com o persistence. Então, nessa figura, eu tenho a ilustração dessas dependências. Então, observe que aqui eu tenho setas sólidas,
que vão representar as dependências em tempo de compilação, enquanto que essa tracejada aqui, ó, da Web API com a persistência, representa uma dependência somente em tempo de execução. Então, aqui ó, a camada de interface representada aqui pela minha Web API funciona com as interfaces que foram definidas no núcleo do aplicativo em tempo de compilação. Então, o ideal é que a camada de apresentação da Web API aqui não tenha conhecimento dos tipos de implementação que foram definidos na camada de infrastructure. Agora, eu preciso, em tempo de execução, que esses tipos de implementação sejam utilizados para execução da aplicação e, portanto, eles precisam estar presentes e conectados na interface. Então, eu vou fazer essa vinculação via injeção de dependência. Então essa figura aqui ela foi obtida neste link aqui, ó, onde você vai encontrar um material em PDF que você pode baixar que trata desse assunto. Então o projeto de teste eu estou elencando ele aqui, mas eu não vou tratar dele. Então eu vou criar agora o projeto no Visual Studio. Vou abrir aqui, ó, o Visual Studio 2022, New Project. Vou iniciar criando a Branch Solution, olha. Vou criar nessa pasta e eu vou chamar essa solução de Clean Architecture. Então ó, ele já criou aqui para mim a Branch Solution e agora eu vou criar as Solution Folders. Para fazer isso, ó, eu clico com o botão direito, seleciono Add e tenho aqui ó, New Solution Folder. Então aqui ó, eu vou criar Core, depois eu vou criar Infrastructure e depois eu vou criar Presentation e vou criar o Test. Add New Solution Folder, Test. Bom, então aqui as Solution Folders, como eu falei, são pastas lógicas. Então agora aqui em Core, eu vou vir em File, Add New Project. E aqui, ó, eu vou selecionar Class Library. Você pode selecionar aqui também, ó, Class Library. Então, ó, Class Library é um projeto, né, para a criação de uma biblioteca de classes que é aderente ao Net Standard. Vou clicar em Next, vou chamar de Domain. Vou usar o Net 7, ó. Já vou remover esse Class 1 aqui, ó. Ainda na pasta Core, eu vou criar agora o projeto Application. File, Add, New Project, Class Library, Next. Só que eu tenho que usar a nomenclatura, né? Clean Architecture Application. Vou usar o Net 7, né? Clicar em Create. Então aqui, ó, deixa eu renomear aqui, ó. Clean Architecture Domain. Vou remover aqui as Class 1 que foi criada aqui por padrão. Então no Core eu tenho o Domain e o Application. Aqui na pasta Infrastructure eu vou criar o projeto Class Library, que eu vou chamar de Persistence. Aqui o nome você pode dar outro nome, desde que você respeite aqui a responsabilidade. O nome aqui não é o nome que importa aqui. Geralmente existe uma nomenclatura que é usada, os nomes mais comuns, né? Mas você poderia usar aqui Data Access ou qualquer outro nome aqui. Eu estou chamando de Persistence. Vou usar o Net 7. Vou remover aqui a Class 1 que foi criada. E aqui em Presentation eu vou criar nosso projeto ASP.NET Core Web API, que é um projeto Web API. Vou chamar ele de Clean Architecture API. Então aqui eu vou usar o Net 7, não vou definir o tipo de autenticação, não vou habilitar o Docker, vou configurar para HTTPS, vou usar controladores e vou habilitar a OpenAPI, que é o Swagger. Aqui em Persistence eu vou renomear aqui que eu esqueci, né? Clean Architecture Persistence. E aqui em Test eu vou New Project XUnity Text Project. Vou chamar de Clean Architecture Tests. Vou usar o Net 7. Pronto. Então aqui está representada a estrutura da nossa aplicação. Uma solution, 4 solution folders. Aqui eu tenho 2 class libraries, application, domain, infrastructure eu tenho o projeto Persistence, presentation eu tenho a minha web API. E em teste eu tenho aqui o projeto de testes. Então eu vou iniciar com o core, a camada de domínio.
Então, como o meu objetivo aqui nessa série vai ser eu mostrar basicamente a implementação do CQRS, do uso do Mediator, do repositório da Unit of Work, eu vou usar aqui um modelo de domínio bem simples, né, para focar nos recursos que eu quero mostrar. E também, então, eu vou simplificar bastante aqui o domain. Geralmente, o domain é que você deve dar importância maior. É aqui que vai estar a lógica do teu negócio. E lembrando que o domain ele é independente. Ele tem que existir independente de existir ou não a sua aplicação. Ou seja, o domain é a regra do seu negócio, né? É a razão de existir do seu negócio. Então nós vamos aqui, para ilustrar, tratar com informações, gerenciar informações de usuário. Então, na camada de domínio, eu vou definir as regras de negócio e o conhecimento do aplicativo, que tem que ser independente de qualquer detalhe de tecnologia específica. Então, aqui eu vou definir as entidades, os objetos de valor, serviços e regras de negócio que compõem o núcleo da minha aplicação. Aqui eu vou encapsular o conhecimento do aplicativo de forma que ele seja facilmente testável, reutilizável e independente de qualquer infraestrutura que eu estiver utilizando. Aqui eu não tenho que me preocupar com infraestrutura, com nada disso, com banco de dados, com interface. O domínio é onde eu vou definir as regras do negócio. Então aqui, no projeto domain, eu vou criar duas pastas. Eu vou chamar de entities, onde eu vou definir as minhas entidades. E vou criar outra pasta também, que eu vou chamar de interfaces, onde eu vou definir as interfaces. Os nomes aqui, você não é obrigado a seguir esses nomes. Você pode chamar aqui de contracts, abstractions, né? Eu vou chamar de interfaces. Então aqui eu vou definir as entidades do meu modelo de domínio. Geralmente nós utilizamos aqui entidades numa abordagem do domínio rico, não entidades anêmicas, né? Aqui, como isso é uma demonstração, eu vou criar uma entidade bem simples. Então eu vou iniciar definindo aqui o seguinte, Eu vou definir uma classe abstrata, que eu vou chamar de base entity. Vou definir aqui 4 propriedades. O ID do tipo GUID e 3 propriedades do tipo DateTime Offset. Date created, date updated, date deleted. Essa classe ela é destinada a ser herdada por outras classes de entidades. Então, eu estou definindo aqui algumas propriedades que podem ser usadas em todas as entidades do nosso domínio. Então, esse guide aqui, ele vai ser usado para identificar exclusivamente cada entidade. Então, o guide está sendo usado como identificador e ele é muito usado com esse propósito, pois eles permitem eu gerar um identificador único que não se repete, que ele também não carrega informação pessoal sensível. Então, eu posso usar ele como identificador público. E a minha entidade de domínio vai ser uma classe que eu vou chamar de user, que vai conter 2 propriedades, o e-mail e o name. Note que ela está herdando aqui da minha classe base entity e ela é uma classe sealed, ou seja, ela não vai poder ser herdada. Então vamos lá. Então na pasta entities, project, colocar add class, vou chamar de base entity, ela vai ser pública e ela vai ser abstrata. E aqui eu vou definir as propriedades dessa classe. Então, lembrando que uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Então, vamos agora criar a nossa classe user, que vai representar o nosso usuário. Vou chamar de user, ela vai ser pública, vai ser sealed e vai ter 2 propriedades. Então, pessoal, aqui eu gostaria de destacar que aqui geralmente nós definimos aqui o set como private e nós realizamos aqui também a validação. Definimos a validação da entidade de domínio no próprio domínio. E aqui, naturalmente, eu estou criando uma classe anêmica, porque eu já falei que eu estou fazendo isso para simplificar, que o foco aqui é mostrar o CQRS, o Mediator, o repositório. De forma bem simples, Então eu estou simplificando aqui o domínio. Então numa aplicação que usa Clean Architecture, que justifica o uso da Clean Architecture, não vai criar uma classe de domínio anêmica do jeito que eu estou criando aqui, tá? E também vai implementar a validação aqui no domínio, coisa que eu não estou fazendo por questões didáticas e para ir direto e focar aqui no meu objetivo. Então agora aqui eu vou definir as interfaces na pasta interfaces dentro do domain. Aqui, olha, nessa pasta eu vou definir a interface do repositório base, que vai ser o meu repositório genérico. Vou definir a interface do meu repositório do usuário e vai implementar o repositório
genérico para o meu usuário e vou definir a interface do Unit of Work. Eu vou explicar quando eu for fazer a implementação desses repositórios e da Unit of Work com mais detalhes. Mas aqui geralmente fica uma dúvida. Por que eu estou definindo interface de repositórios na camada de domínio? Porque essas interfaces é que estão fazendo a vinculação do meu domínio com as outras camadas. Então, a definição da interface base repository aqui, ó, é uma abstração genérica para as minhas operações CRUD básicas que eu preciso fazer. Então, eu estou definindo aqui isso através de um contrato numa interface. Então, essas operações que eu preciso fazer, elas estão relacionadas ao meu domínio. Então, elas precisam estar no meu domínio. Então, aqui eu vou ter um contrato genérico que vai ser usado para acessar e gerenciar dados relacionados às entidades na minha aplicação. Então, para mim criar, atualizar, excluir, obter por ID, obter todas as entidades aqui. Então observe que aqui eu estou usando o Cancellation Token nesses dois contratos aqui, ó, para recuperar uma entidade pelo ID e para recuperar todas as entidades. Esse Cancellation Token aqui, ele é usado para permitir que essa operação seja cancelada, caso necessário. Então isso pode ser útil num cenário onde uma operação está sendo realizada e você deseja interromper essa operação. Então aqui é um recurso da ASP.NET Core, tá? Então o repositório do usuário também tem que estar na camada de domain, porque ele está relacionado com um conceito de persistência de dados. Então ele está ligado à estrutura das entidades de domínio. E aqui a interface do Unit of Work é um conceito que está relacionado com a coordenação das operações de persistência e transações. Então é por isso que eu estou definindo essas interfaces na camada domain. Então quando eu defino essas interfaces na camada domain, eu estou definindo um contrato claro para interação entre a camada de domínio e a camada de infraestrutura. Estou fazendo isso tudo usando interface. Então isso vai facilitar eu trocar implementações concretas. Por exemplo, trocar o banco de dados, ao invés de usar o SQL Server, eu posso usar Oracle, ou então posso usar um banco de dados no SQL. Então, é uma prática recomendada você definir essas interfaces no projeto domain. É aqui que elas são definidas. Com isso, eu estou fazendo a separação das responsabilidades e estou mantendo a independência entre as camadas, tá? Então, eu vou aqui na pasta Interfaces, vou em Project, vou selecionar Add Class e vou criar aqui selecionar Code aqui, Interface, né? E vou dar o nome iBase Repository, que vai ser a minha interface. Ela vai ser pública. Então ela é um repositório genérico, né? Então vou definir aqui T, que vai representar o meu tipo, né? E a restrição, onde T aqui, ó, tem que ser do tipo da minha base entity, que eu criei na pasta end. E a seguir eu vou definir o contrato. Então tá aqui o contrato do meu repositório genérico, com a definição para criar, atualizar, deletar, obter um usuário pelo ID e obter todos os usuários. Onde T aqui vai representar o meu tipo, meu usuário. Então eu vou fechar e salvar e vou criar agora outra interface. Add New Item, Interface. Agora eu vou criar a interface do meu repositório do usuário. User Repository. Então ela é pública. Ela vai implementar iBase Repository para o meu usuário. Vou criar uma referência aqui, ó, incluir uma referência. Aqui eu vou definir um contrato específico, só para a gente ilustrar, que seria obter aqui um usuário pelo e-mail. Aqui, ó, eu estou tendo um alerta falando que a entidade user ela não pode ser usada como tipo T. Isso acontece porque aqui, ó, eu esqueci de definir, né, que a minha entidade user, ela herda de base entity. É um detalhe importante, né? Esqueci de definir a herança aqui. Então agora, ó, esse erro não aparece mais. Então com isso, a minha camada de domínio está definida. Eu defini aqui a minha classe abstrata, que é uma classe base, que vai ser usada por todas as entidades do meu domínio, no caso aqui user. Em interface, eu defini a interface do meu repositório genérico, do meu repositório específico. Está faltando agora, né? Deixa eu fechar tudo aqui. A interface do Unit of Work. E Unit of Work, que eu vou usar para coordenar as operações de persistência. Então aqui nessa interface eu só vou definir um contrato para dar o commit, ou seja, salvar as operações. Então ó, com isso eu posso dizer que a camada domain aqui, ó, foi concluída. Então eu posso agora
continuar, e eu vou continuar aqui na camada de Infrastructure, definindo aqui os recursos usados no projeto Persistence. Vou fazer isso na próxima semana, se Deus quiser.